Meus pequenos, na segunda aula, vamos trabalhar grammar, a parte gramatical, para nós aprendermos a fazer as construções das sentenças nas frases, ao fazermos questions, né? Fazermos perguntas. Então, vamos assistir a explicação do be no W a question, tá? Que quer dizer o be é o verbo ser e é o verbo estar, tá bom? Nós já trabalhamos durante já 2 meses o verbo to be e as suas variações. Trabalhamos o when, is, are, não é isso? Então, vamos acompanhar a explicação da gramática nessa pequena videoaula. Neste vídeo, vamos apresentar as WH questions, que são perguntas iniciadas por WH words. Quais são as WH words? As mais comuns são who, what, where, when, why e how. Como são formadas as WH questions? O verbo vem depois da WH word e antes do sujeito. Por exemplo, who is your favorite singer? Na resposta, o verbo volta a ficar depois do sujeito. My favorite singer is Shakira. Observe este exemplo com what. What is your name? My name is Jennifer. Agora observe esta pergunta com where. Tim, where are you? I am in the kitchen. Observe mais um exemplo com a WH word when. Miss Jones, when is the test? The test is on Monday. Why é outro exemplo de WH word que forma WH questions. Dad, why are you happy? I am happy because a new baby is coming. Não se esqueça, quando a pergunta se iniciar com why, lembre-se de responder com because. How também forma uma WH question. Veja este exemplo. How are you? I am fine, thanks. Então, deram para vocês perceberem que nós usamos, né, o WH question para fazer, obviamente, perguntas e eles vêm no início da sentença. Então, as principais foram o que vocês viram. Peço que vocês façam anotações. Na próxima aula, na outra semana, eu voltarei para vocês, eu mesmo, Girlane, fazendo essa explicação de um por um. Farei um vídeo lá na nossa escola e vou fazer a utilização do quadro para que vocês compreendam melhor como é que eu faço a utilização do what, do when, do because, quando é que eu uso how, when, where. Então, nós vamos fazer toda essa explanação do conteúdo. Mas, agora, vocês vão ficar para responder as páginas 34 e a página 35 com reading, fazendo a leitura, certo, desse pequeno texto e também vamos responder a quinta questão de acordo com aí your opinion, né, a sua opinião. Então, agora também vou mostrar para vocês, nessa mesma videoaula, o reading, fazendo uma breve explicação do Study Boots, tá? Então, o Study Boots, ele vai falar sobre a previsão. É uma estratégia de que pode ajudar você a entender melhor o texto. Isso porque, ao utilizá-lo, você faz previsões sobre o conteúdo do material que vai ler e, assim, ativa seu conhecimento prévio sobre as questões que serão abordadas nele. Então, para fazer o Study Boost, você faz a leitura desse texto, observe os aspectos que vão auxiliar você, que são o quê? As imagens, o gênero, o autor, o título
e vocês vão ver como é que esse texto é composto. Aí diz também que desse modo você pode se lembrar de palavras conhecidas ligadas ao tema e aí facilita a sua compreensão do texto. Então façam a leitura desse texto, desse webcast, né, o Waltish Webcast. Depois que vocês fizerem toda essa leitura, vocês respondam a quinta questão. E até a próxima semana.